Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje de revisão do Enem, vamos falar um pouquinho da análise combinatória e algumas questões de progressão aritmética. Uma boa aula para todos. A primeira questão da nossa revisão, visando adotar um sistema de reutilização de água. Uma indústria testou 5 sistemas com diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxos de saída de água purificada, conforme a tabela que vocês estão vendo. Supondo que o custo por litro de água purificada seja o mesmo, obtém-se maior eficiência na purificação por meio do sistema 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, observando na tabela, o sistema 1 tem um fluxo de entrada de 45 litros de água suja e sai 15 litros de água purificada por hora, E os demais sistemas também estão aí os valores. Então, para a gente estar resolvendo essa questão, nós temos que determinar essa razão, essa proporção que existe do fluxo de entrada. Então, definindo eficiência N, o fluxo de saída dividido pelo fluxo de entrada, essa proporção, essa razão, a gente vai achar qual que tem o melhor percentual. Então, no primeiro sistema, a gente pega 15 e divide por 45, ele tem 33% de eficiência. O segundo, 10 dividido por 40, ele tem 25% de eficiência. O próximo, 5 dividido por 40, tem apenas 12,5%. O outro, 10 dividido por 20, tem meio, 50%. E o último, 5 dividido por 20, tem 0,25, que é 25%. Portanto, dos 5 sistemas, o que aparentemente se torna mais eficiente na sua proporção é o sistema número 4, então a resposta seria a letra D. Próxima questão do Enem, a questão 64. Marcela, responsável pela decoração da festa de São João, decidiu dispor as bandeiras nesta sequência, conforme a tabela. Fila 1 tem 7 bandeiras, na 2 tem 12 e na 3 tem 17. No pátio da escola cabiam 7 filas. Obedecendo a mesma sequência numérica do quadro, o número da bandeirolas da última fila, o número de bandeirolas da última fila essas são as alternativas. Reparem que aqui nós temos uma sequência numérica, e essa sequência numérica é uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 7 e vai aumentando de 5 em 5, a razão é 5. Usando os conceitos de progressão aritmética, o termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Vamos substituir, ele quer o n são 7 filas, então n vale 7 também. Então, A7 vai ser igual a 7 mais 7 menos 1 vezes 5, que é a razão. Então, 7 menos 1, 6, 6 vezes 5, 30, 30 mais 7, 37. Então, na sétima fileira vai ter 37 bandeirolas, Então, a alternativa correta, letra C. Se não quiser usar o conceito de PA, pode ir somando de 5 em 5, como são apenas 7 fileiras, O 7 com 5 vai dar 22 na quarta fileira, depois 27 na quinta fileira, depois 32 na sexta fileira e 37 na sétima fila, ok? Próxima questão do Enem, questão 66. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma, Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculada através de uma combinação e um arranjo e uma combinação, um arranjo e uma permutação, 2 combinações ou 2 arranjos. Então, você vê que trata-se de um problema na qual a gente tem que ter os conceitos da análise combinatória. Então, na resolução, a primeira coisa,
né, nós temos aí que são 12 times e 4 formam o grupo A. Então, a formação do grupo A é uma combinação onde nós temos 12 e escolhemos 4. Né? Então, a ordem de formação do grupo não importa. Né? O importante é estar no grupo, vamos dizer assim. Então, a gente escolhe 4. Então, se trata-se de uma combinação. Né? O valor da combinação você nem precisa estar calculando. Eu calculei aí, dá 495. Tá? E relembrando aí a fórmula de combinação, né? Que seria C, N e P, né? N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Depois, a segunda parte, que é, em relação ao primeiro jogo, né? Então, o primeiro jogo nós temos então 4 times, né? Então, a gente vai dentre os 4 a gente vai sortear o primeiro que é o mandante do jogo, vai jogar em casa. Né? Então, nós temos 4 possibilidades, depois vezes 3. Então, aí a ordem é importante, né? Porque o primeiro sorteado, né, é aquele que joga na sua casa, né? No seu campo, né? No seu próprio campo. Por isso que aí se torna um arranjo e não mais uma combinação. Desta forma, então, a alternativa correta é a letra A, uma combinação e um arranjo, respectivamente. Próxima questão do Enem, a questão 68. Uma pessoa decidiu depositar moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos em um cofre durante certo tempo. Todo dia da semana ela depositava uma única moeda sempre nesta ordem, tá? E novamente, e assim sucessivamente. Se a primeira moeda foi depositada em uma segunda-feira, então essa pessoa conseguiu a quantia exata de R$ 95,05 após depositar a moeda de... Daí vem as alternativas, né? Trata-se de um problema numérico, onde aí envolve bastante o raciocínio, principalmente da divisão, tá? Então, aqui para a gente estar resolvendo, vamos primeiro ver quanto que essa pessoa economiza a cada 5 dias. Né? Então, a cada 5 dias a pessoa deposita, olha só, uma moeda de 1, mais de 5, de 10, de 25, 50, 91 centavos a cada 5 dias. Né? E ela conseguiu R$ 95,05. Então, vamos pegar 9.505 centavos e dividir por 91 centavos, isso dá 104. E está um resto de 41. Né? Então, esse 104 significa que são 104 períodos de 5 dias, mais 4 dias. Por que 4 dias sobrou 41? Porque os 41 centavos, né, eles são formados pelas moedas de 1, 5, 10 e 25. Né? Por esses 4 dias que ela foi depositando ali. Então, que deu 41 centavos. Então, na verdade... São 104 períodos de 5 dias mais 4 dias. Então, 104 vezes 5 mais 4 vai dar um total de 524 dias. Já por aí já dá para ter uma ideia que a alternativa correta é a letra D. Mas para ter certeza absoluta, vamos pegar os 524 e dividir por 7. Né? E daí a gente vê que são 74 semanas. Né? E sobra mais 6 dias. Então, 6 dias, começando da segunda-feira, o sexto dia vai ser o sábado. Então, tá tudo certinho, são 524 dias, cai no sábado e a última moedinha depositada ali é de 25 centavos. Né? Então, a alternativa correta é a letra D mesmo. A próxima questão é de número 70. Considere a sucessão de figuras apresentadas a seguir. Observe que cada figura é formada por um conjunto de palitos de fósforo, né? Então, na primeira figura, nós temos 4 palitos, na segunda tem 12, e na terceira, se a gente for contar, 4 vezes 5, são 20 palitos. Suponha que essas figuras representam os 3 primeiros termos de uma sucessão de figuras que seguem a mesma lei de formação. Nesse caso, o número de fósforos necessários para que seja possível exibir todas as primeiras 50 figuras no mesmo tempo é igual a quanto, né? Essas são as alternativas. Você vê que trata-se de um outro problema de progressão aritmética, onde nós temos aqui a nossa PA, formada pelos termos 4, 12 e 20. É só contar a quantidade de palitos, né? E razão é 8, porque vai aumentando de 8 em 8. Então, vamos primeiro calcular o termo geral, ou melhor, o termo de ordem 50. Né? Então, a 50 é igual a 1,
que é 4, mais 50 menos 1 vezes 8. Então, 50 menos 1 dá 49, vezes 8, somado com 4. O último termo vai ter 396 palitos, né? E a soma desses 50 termos, fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, substituindo novamente o A1 por 4, o AN, que é o A50 por 396, vezes 50, dividido por 2, vai dar um total de 10.000 palitos. Então, a alternativa correta, letra D. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Vimos então, na nossa aula de revisão de Enem, questão referente à análise combinatória, progressão aritmética. Lembrando que nós estamos trabalhando aí várias questões do desenvolvimento numérico, né? Procurem fazer os exercícios propostos e entre em contato para esclarecer suas dúvidas. Uma boa semana e até breve!